Shalom pessoal, Shalom Leculam, Shalom a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Marcos, sou aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Estou gravando esse vídeo aqui para falar um pouco a respeito da minha fé. Eu sigo uma vertente, se é que pode ser chamada assim, né? Se é que pode ser considerada dessa maneira, do judaísmo tradicional, judaísmo ortodoxo, voltado ali para os não-judeus, que é conhecido ali como noahismo, ou popularmente aqui conhecido no Brasil como movimento Bnei Noah. A mesma coisa. Noahismo aqui não é muito comum, né? Essa palavra, né? Mas também é conhecido dessa maneira. E o que é isso? O que é o noahismo? Como é que surgiu? Acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar todo mundo, eu acredito que a maioria das pessoas, todo mundo, né? Eu vi falar da história bíblica, né? Da outorga da Torá, né? Que é aquele acontecimento que aconteceu lá no Monte Sinai. Moisés subiu o monte, recebeu as tábuas da lei, todo aquele evento que aconteceu, né? E depois tem outras instruções que Deus deu no decorrer do tempo, né? E são a Torá, que também é muito conhecido também como Lei de Moisés, né? E ali, segundo a tradição, ali surgiu o judaísmo. Claro que não era conhecido por essa palavra, né? Judaísmo, né? Por esse termo, né? Isso aí veio depois. Mas ali surgiu o judaísmo ali tradicional, que é o judaísmo que é representado hoje pelo judaísmo ortodoxo. Mas antes disso, antes dessa outorga da Torá, antes de acontecer esse evento, como é que as pessoas ali praticavam ali a religião, a sua fé, né? Como é que era esse processo? Na Bíblia, assim, no livro de Gênesis, né? Não tem muita informação a respeito disso. A própria Bíblia não tem muita informação a respeito disso. Então, como é que era? Então, existe, primeiramente, no judaísmo, a gente não considera, né, só a Bíblia, né, a Bíblia hebraica, como única referência, né? Existem outros livros também que a gente considera sagrado. Existe uma tradição muito rica dentro do judaísmo. Coisas ali que não estão escritas ali na Bíblia estão relacionadas à Bíblia, relatos de coisas, interpretações que não estão contidas na Bíblia, mas coisas que ocorreram e estão contidas em outros livros, né? Mas para frente talvez a gente vai, aqui no canal aqui, a gente vai estar explicando melhor a respeito disso. Mas é dito pela tradição, né, que antes da outorga da Torá era praticado o noahismo. Claro, provavelmente também não era conhecido como esse termo, né, essa palavra. Mas o noahismo era praticado, né? Era praticado por Noé, era praticado por Abraão, Isaac, Jacó, Yosef, todos aqueles personagens ali que vieram ali, que estavam ali antes desse acontecimento, né, da outorga da Torá, todo esse evento aí que aconteceu. E o que é o noahismo? O noahismo, ele surgiu quando teve aquele acontecimento que todo mundo já ouviu falar, né, da Arca de Noé, quando Noa desceu da arca, Deus transmitiu para eles mandamentos aos quais eles deveriam estar observando. São conhecidos ali como as 7 leis de Noa.
que na verdade não são 7 leis, né? São 7 categorias de leis, né? E dentro de cada uma dessas categorias, né, dessas 7 categorias, existem mais leis, vários mandamentos. Então é muita coisa. E essas leis são: não praticar idolatria, não blasfemar, não cometer assassinato, não cometer atos sexuais imorais, não roubar, estabelecer sistemas ali de justiça, isso é, cortes, né, para estar julgando as pessoas ali de acordo com essas categorias de leis, essas leis. Não comer o membro do animal vivo, né? Você arrancar ali um membro do animal quando ele está vivo e sair comendo, isso aí também não. E como eu disse anteriormente, isso daí não é simples, não é só isso, né? Isso daí vamos dizer, se desdobra, né, em várias leis, existem vários mandamentos ali, em cada uma dessas categorias ali existem vários mandamentos, né? E antes disso, né, antes de ser ocorrido, né, do dilúvio, de Noah lá ter salvado lá os animais, né, ter recebido essas leis. Antes disso, as pessoas também já observavam alguns desses mandamentos. Observavam, segundo a tradição, 6 categorias desses mandamentos que eu citei. Só não seguiu o de comer o membro do animal vivo, porque naquela época não era proibido comer carne. Na época de Adão até Noa, antes do dilúvio, era proibido comer carne. Se você for reparar, né, o nosso dente mesmo é o dente herbívoro, né? Não tem aquele formato igual o dente dos carnívoros, né? Então é resquício disso, né? Depois do ocorrido aí do dilúvio, no céu da arca, a família dele, aí ali, naquele momento, ele foi permitido ali estar ingerindo carne. Aí eu não vou entrar em detalhes em relação a isso, do porquê, né? Mas foi permitido ele estar ingerindo carne. E ali, com essa instrução de Deus ali a respeito dessas categorias de leis, ali surgiu o noaísmo, e foi praticado ali por Noa, pelos filhos de Noa, né? Alguns descendentes dele continuaram a seguir essa tradição. Abraão praticou, Isaac praticou, Jacó também praticou, né, como eu disse anteriormente. Só que no caso deles, ele foram acrescentados alguns outros mandamentos, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui. Alguns, né? Por exemplo, a circuncisão, né? Tem mais, né? Tem aquele ocorrido também que houve que Jacó lutou com um anjo e foi proibido comer uma parte lá da coxa, né? Se eu não me engano, né? Em recordação daquele ocorrido lá, daquela luta que ele teve com o anjo, né? E outros mandamentos também, né? Foram ordenados ali aos patriarcas ali estarem observando. E foi instruído também um acontecimento lá da outorga da Torá, essa questão toda, a Moisés, a estar ensinando esses mandamentos ali para as nações. As nações não são obrigadas a observar esses mandamentos ali que o judeu tem, que é a lei de Moisés ali. As nações, elas têm o dever de estar observando essas leis aqui que eu falei. Isso aí é para o judeu. A questão desses outros mandamentos, né? Isso aí é mais voltado para o judeu. Alguns ali, um não judeu pode estar observando também, voluntariamente, né? Sem ser obrigado a estar fazendo aquilo ali. Mas aquilo ali é uma obrigação. Eu estou falando que é uma obrigação, né, para o judeu. O judeu ali tem a obrigação de estar observando aquilo ali.
O judeu não, o judeu, o dever dele é estar observando essas 7 categorias de leis. E foi instruído também a Moshe ali a estar transmitindo isso aí para as nações, né? Através da tradição. E houve rabinos, né, que ensinaram essa tradição. É claro que o povo judeu sofreu muita perseguição no decorrer da história e teve dificuldade para estar transmitindo, mas é um dever, né, uma mitzvah ali, um mandamento, né, do judeu estar ensinando essas leis também para as pessoas. Mas houve muita perseguição, houve grande parte das pessoas sabe, né, o povo judeu foi um povo muito perseguido, né, e teve muita dificuldade de estar transmitindo esses ensinamentos ali para os não-judeus, né. Mas houve casos ali, como, por exemplo, ali, até na Bíblia, né, da cidade de Nínive, né, que houve aquele Jonas, aquela história do peixe, né. E Jonas ali não ensinou. O que o Jonas ensinou para o povo de Nínive? Ensinou essas leis ali, deu instruções ali para estar observando essas leis, segundo a tradição judaica. Isso é ensinado na tradição judaica. E hoje em dia o mundo está mais tranquilo, né? Hoje em dia, muitos aí devem até ver uma onda de rabinos aí na internet ensinando muita coisa, né? O não-judeu tendo muito acesso ao judaísmo, né? Então hoje o mundo assim tem uma facilidade maior de estar transmitindo esses ensinamentos, né? Essas 7 leis, né? E está chegando a um número maior de pessoas, né? E esse canal nosso aqui vai estar se dedicando, está explicando mais a respeito dessas leis, está transmitindo esses ensinamentos para as pessoas também, que é um dever, né? Um dever também do não-judeu. No meu caso, né? Eu sou um Noahide. O Noahide é um judeu que observa essas leis, esses 7 mandamentos. Também é conhecido como Noahide, noético, Ben-Hora, tudo a mesma coisa. Então eu tenho um dever também de estar ensinando isso aí, transmitindo isso aí para as pessoas, né? Um dever que eu tenho também. De estar transmitindo esse ensinamento ali para os não-judeus. Eu gostaria de convidar vocês aí, vocês a estarem acompanhando o canal, né? Esse canal nosso aqui. A gente vai estar postando muita coisa aqui, muito conteúdo bacana em relação a essas 7 leis, em relação a outras coisas também ligadas ao judaísmo, ao monoteísmo ali judaico, né? Segundo uma visão judaica. E vale muito a pena, vai ser muito enriquecedor para vocês aí que estão assistindo. Vai trazer muita coisa boa para a vida de vocês, né? Vai trazer muita luz, né? Você que gosta de estudar a Bíblia, você que gosta dos ensinamentos bíblicos, você tem que entender que o povo judeu ali, a Bíblia, se eu estou me referindo ali, a Bíblia hebraica, que é muito conhecida aí pelas questões como o Velho Testamento, foi dada ao povo judeu. O povo judeu são os detentores daquilo dali. Eles que foram ali, eles que têm um conhecimento, eles que sabem com profundidade o que está escrito ali, o que está falando ali. E nós aqui do canal, a gente tem um conhecimento, a gente tem contato com rabinos, né? A gente tem muitos anos que a gente está nessa caminhada aqui também do judaísmo. E a gente tem um vasto conhecimento ali, a gente procura seguir o que está dentro da tradição. Da tradição judaica, né? Segundo os ensinamentos do judaísmo tradicional, né? Que também é conhecido como judaísmo ortodoxo, ou também judaísmo observante, né? Que é os que observam ali a Torá desde a outorga lá no Monte Sinai. Preservaram essa tradição e carregaram de geração em geração a tradição até chegar nos dias de hoje, né? Então vale a pena, pessoal, vocês estarem acompanhando em nossos estudos aí. A gente vai estar postando mais conteúdo, a gente vai estar se aprofundando mais a questão dessas leis, os outros mandamentos ali estão ligados a cada uma dessas categorias e vale a pena ali vocês estarem acompanhando. Se gostou do vídeo, dá um like, né?
E se você tem interesse de estar acompanhando os vídeos do nosso canal aqui, se inscreve e brevemente a gente vai estar mandando mais conteúdo aí. Shalom, tudo de bom.